que eu acredito de liderança, eu acho que é uma tomada de atitude quando você se coloca como protagonista. O líder, ele tem que ser a pessoa que mais busca autoconhecimento dentro da companhia. No momento que ele entende que o resultado que ele tem faz parte da ação dele e ele buscar esse autoconhecimento, eu acho que é o primeiro momento. Então, para quem quer ser líder, para quem busca crescer na carreira, autoconhecimento é fato, né? Eu acho que a gente não fala muito sobre autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento, ele é contínuo. Ele não para. Uma hora você acha que é de um jeito, aí acontece alguma coisa na tua vida que te transforma e você entende que aquilo que você acreditava não faz mais sentido, então você vai ressignificando suas crenças, seus padrões, né? Se você tem esse interesse genuíno de ser um buscador, de ser uma pessoa que tá aberta a ouvir, a buscar, eu acho que isso não tem fim. Então, pra mim, autoconhecimento, eu acho que nunca tá completo. Se eu tenho a vida que eu tenho hoje, eu preciso entender que eu tenho participação nisso. Se eu tenho participação nisso, qual que é a minha parte que tá contribuindo pro bom e pro ruim? Olá, sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast e hoje o tema do nosso episódio é como se tornar um líder que inspira pessoas. E para falar sobre o tema, eu tenho uma convidada especial, que é a Marina Soares. Ela é fundadora e CEO da Casa da Liderança e ela faz coach, forma líderes. Seja muito bem-vinda ao AmplificaCast, Marina. Obrigado, gente. Prazer estar falando com vocês. Eu sou a Marina Soares, sou fundadora da Casa da Liderança. Sou uma apaixonada por desenvolvimento humano e organizacional, então toda a minha carreira foi pautada em recursos humanos, mas há 8 anos sou uma empresária aí nesta área também. Sou mãe, sou uma eterna curiosa sobre o desenvolvimento humano, então tudo que faz com que a gente se conheça melhor, se perceba melhor, é o que me inspira, né? E estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Legal, seja muito bem-vinda. E como é que foi essa... Sua carreira sempre foi na área de RH, trabalhando ali com pessoas dentro de empresas. Como que foi essa descoberta do Gallup, da metodologia? Em que momento da carreira isso aconteceu? Aconteceu por algum desejo de mudança, alguma coisa nova que você queria aprender? Na verdade, o RH me escolheu, tá, Eric? Assim, porque quando eu comecei minha carreira, eu nunca imaginava ir para a área de recursos humanos, tanto que eu tenho uma formação técnica em informática industrial. Que legal. Queria ser química, engenheira. E aí, eu acho que, pelo menos, eu sou de uma geração que a gente não questionava muito carreira, né? E a gente trabalhava por necessidade também, né? E aí, mas eu tive esse sofrimento, porque eu olhava as grades da faculdade, eu falava, nada se conecta, assim, nada... Tinha uma questão de grana, né? Que eu, enfim, eu falei, caramba. Então, eu demorei um pouquinho. Mas o meu primeiro emprego, eu não consegui estágio na área técnica, e o meu primeiro emprego foi numa consultoria que fazia recrutamento de profissionais bilíngues, que era bem diferenciado. E aí, automaticamente, eu acabei me envolvendo ali, comecei como recepcionista, conversava com os candidatos ali, e aí tinha, né, esse contato com as donas, e geralmente eu via uma vaga, eu via elas conversando, eu falava, lembra de tal candidato? Ai, Marina, lembra, né? Então tinha por causa que eu me conectava. Né? E elas me convidaram para trabalhar com seleção e foi tudo, né? Foi por aí que começou. Agora, a Gallup, na verdade, apareceu na minha vida, eu acho que por volta de... Aí você vai, mas acho que em 2013, 2012, né? Que tinha 2013, 2012. O livro. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar. Que era o livro Descubra os Pontos Fortes? Descubra seus pontos fortes. Eu já comecei a ler, mas não terminei esse livro. Esse livro é bem legal, assim, porque traz um pouco sobre a metodologia, explica um pouco sobre a pesquisa, mas explica sobre todos os talentos. E quando você adquire o livro, né, na contracapa, você pode entrar no site da Gallup e descobre seus 5 talentos dominantes. Assim, então, tá acessível para todo mundo. Mas aí eu entrei numa multinacional, na época, de bens de consumo. A minha líder conhecia já essa metodologia, também gostava muito. E a gente fez uma ação ali, né, na empresa mesmo, entregando o livro para os funcionários, trazendo um pouco essa perspectiva da gente olhar para a nossa vida sobre aquilo que a gente tem de mais belo, de olhar para as pessoas, olhar para o negócio estrategicamente, olhar para a equipe. E para mim foi um choque como RH, né? Porque eu já estava ali em cargo de liderança, já cuidava da área de desenvolvimento organizacional,
E eu falei, meu Deus, eu fiz tudo errado. Tudo, porque a gente, quando aprende algo novo, você fala, por que eu fiz isso por tanto tempo, né? E aí, assim, mas em RH, por exemplo, a gente falava assim, vamos mapear o gap das pessoas, ou seja, tudo que falta, e nunca a gente olhava para aquilo que era bom. A Rê fala, né, uma expressão que fartava nas pessoas, né? Então, a gente não olhava para isso, fazia desde o planejamento do budget, olhando para aquilo que era fraco nas pessoas, né? E aquilo mexeu comigo, assim, eu falei, caramba, ou até mesmo na minha carreira, né? Quando eu entrava numa empresa, puxa, eu não tenho, talvez o inglês precisa melhorar, o MBA que eu não tenho, ou... Tá sempre olhando o que tá faltando, né? Tá, e aí aí você começa a dar mais uma pirada, aí você vai olhar pra TV, você fala, meu, é só coisa negativa do Brasil, né? A gente olha para esses canais abertos, em casa não tem um canal aberto mais, há muito tempo. E eu falei, nossa, e aí isso começou a mexer comigo, então eu tive, essa ação foi uma ação que eu conduzi mesmo, eu fui para a sala de aula, então eu entrei no portal da Gallup, estudei, dei treinamento, então aquilo me marcou, mas na época não tinha ainda, acho que a formação no Brasil, só tinha formação fora. Eu acho que a Gallup veio para cá em 2017, né, com a formação através de um parceiro. E aí, depois que eu fiz a minha jornada empreendedora, eu sempre quis trazer um trabalho de qualidade grande, né? Eu tenho um talento de excelência aí como um dos talentos de apoio. E eu sentia a falta de ter uma metodologia, sim, por mais que eu já era coach, já tinha algumas formações, mas eu não sei, eu acho que não é o meu analítico, tá? Talvez seja o meu excelência. Outros talentos que eu tenho, por exemplo, estratégico, eu tenho entre os tops 10, eu sinto falta de resultado. Para mim, as coisas elas precisam ser tangibilizadas, comprovadas, porque essas teorias soltas, você tem, isso para mim não ressoa, né? E aí, a Gallup é a maior empresa de People Analytics do mundo. Ela estuda, ela traz várias pesquisas, muito, né? Eric, assim, pesquisas aprofundadas, dados comprovados cientificamente. Tem um artigo da Harvard Business Review que fala, né, se eu, de fato, aplico a metodologia na Gallup, o quanto que eu tenho de resultado no meu negócio, índices de vendas. Então, tudo comprovado. Eu falei, puxa, faz sentido. Aí foi por aí. Você falou, assim, de que a metodologia ela traz resultado para quem aplica e para quem passa a se conhecer mais. Conversando com uma pessoa assim, quanto tempo você consegue notar os pontos fortes de uma pessoa? Ai, meu Deus. Você costuma fazer essa análise? Assim, meu esposo fala, você só sabe falar disso, porque... Eu falo, nossa, que tal pessoa deve ter tal talento. Então, porque assim, como depois que eu fiz a formação, né, desde 2000, e aí você se apaixona, porque a gente está falando de uma visão positiva, né, da gente olhar o mundo de outra forma, olhar desde a forma que eu educo meu filho, que eu olho para os talentos do meu filho. Então, você acaba tendo um olhar, e eu falo muito de talento, né, no começo eu dei muita devolutiva, individual, então... agora eu tô fazendo mais em grupo e tal, então isso trouxe um olhar muito apurado. E os meus próprios coaches, sabe, Eric? Porque a gente aprende muito. Eles traziam exemplos, né, da aplicação do talento. Então foi isso enriquecendo o meu portfólio no sentido, não meu portfólio, mas... fortalecendo o meu know-how de como que o contexto, na verdade, se aplica no dia a dia, com várias explicações dos meus coaches na hora que a gente vai falando. Então, hoje, acho que o tempo, eu preciso... Eu não sei, vai ter... 10 minutos de conversa. Mais 10 minutos. 10 minutos e 5 perguntas. Eu tenho individualização, né? Que é um talento que tem essa coisa de olhar o ser humano como único. Então, isso é que tá no meus top 10. Então, geralmente, eu tenho uma leitura bem rápida. Sim, sabe? Assim, geralmente falar... Isso me ajuda nas minhas relações, nas relações comerciais, em tudo, Tô lendo o livro, eu te falei aqui antes, tô lendo o livro que chama Inteligência Positiva. Que é legal. E ele fala, quanto mais resultado as pessoas, né? Que tem mais resultados, mais autocríticas, mais o crítico se sobressai. Trazendo um pouco assim, essa coisa de se autoconhecer, de se conhecer, de saber naquilo que nós somos bons, como que funciona para um líder para ele começar a entender sobre quais são os pontos fortes dele? Que momento ele começa?
como que você sugere que ele inicie esse processo de autoconhecimento? O que eu acredito de liderança, né? Liderança, não só de liderança nas empresas, de gestão de pessoas, mas de liderança na vida. Eu acho que é uma tomada de atitude, né? Quando você se coloca como protagonista. E para mim, o líder, ele tem que ser a pessoa que mais busca autoconhecimento dentro da companhia. Né? Autoconhecimento, novos conhecimentos, conhecimentos diversos. Então, no momento que ele assume esse adulto, né, que eu brinco. Então, ele entende que o resultado que ele tem faz parte da ação dele, e ele buscar esse autoconhecimento, eu acho que é o primeiro momento. Então, para quem quer ser líder, para quem busca crescer na carreira, autoconhecimento é fato, né? Então, eu não sei em qual momento, mas como que eu busco esse autoconhecimento? Acho que é aí que faz... E não necessariamente ainda precisa ser o líder, pode começar isso antes, né? Para mim, assim, são pessoas... O que eu percebo que esses buscadores são as pessoas que, de alguma forma, têm um inconformismo, né? Assim, não aceitam o status quo. Não aceita. Então, assim, se você tem isso... Trabalhar com pontos fortes vai ser incrível, mas é algo que a gente, acho que é uma missão aqui, né, de vários coaches aqui no Brasil, de trazer mais essa metodologia para a gente mesmo como nação, a gente mudar algumas coisas. Mas o primeiro caminho é, qual é o meu talento? Geralmente, quando eu faço um workshop, a primeira pergunta que eu falo, e aí, qual que é o seu talento? As pessoas travam. As pessoas falam, Marina... Nunca pensei nisso. E aí, a gente fala, bom, vai perguntar para sua mãe, para o seu pai, para o seu colega. E o que volta é uma surpresa. Porque a gente aqui no Brasil, de uma certa forma, acho que no mundo, né? Não sei, a gente não é estimulado a esse olhar para ser, né? Sim. Então, acho que a primeira coisa, qual que é o meu talento? O que me diferenciou nessa jornada que eu construí até chegar a um cargo de liderança, né? Questiona se você já é um líder. Questiona para os seus funcionários o que você percebe como um talento, o que me diferencia na forma como eu faço a liderança da equipe. Vai questionar, vai aprender com os outros, porque igual a gente estava conversando um pouquinho antes, os outros têm uma visão muito mais clara, muito mais nítida. De quem nós somos, né? Dos seus talentos. Eu até comentei, quando você é casado, dentro de casa você tem um espelho, então... um complemento, é um talento complementar, geralmente. Mas, assim, questionar, ouvir, e aí você busca ferramentas. Eu falo que o mais importante é ter essa mentalidade de... Puxa, qual que é o meu talento? Qual que é o talento da equipe? Qual que é o talento da empresa? E esse processo de descoberta, de iniciar... Precisa fazer um teste? Dentro da metodologia. Então, a primeira coisa é essa mentalidade, Eu fiz o teste, depois a gente vai entrar na análise que saiu sobre mim aqui. Acho que primeiro é ter essa mentalidade, que tem um jeito simples da gente se desenvolver enquanto líder e também desenvolver as pessoas do time. Porque, no final das contas, Eric, quando a gente aprofunda a metodologia da Gallup... É a gente respeitar a nossa autenticidade, é respeitar quem nós somos, e quando eu respeito quem nós somos, fica mais fácil eu liderar as pessoas, eu conhecer as pessoas da equipe. Colocar determinadas pessoas em determinado local, em determinada função. Tomar decisões, né? Então, acho que no fundo é esse processo da autenticidade. E aí, quando você faz esse teste, né, dentro da metodologia da Gallup, você pode comprar um livro, que é o famoso Descubra Seus Pontos Fortes, está disponível para todo mundo. Você pode contratar coaches certificados, vem para Casa da Liderança, né? Tem a Rê. Qual que é o site? www.casadaliderança.com.br. É isso aí, nós vamos deixar um link aqui nesse podcast, você pode acessar procura e agendar a sua sessão. É isso, a Eric passou com a Rê, né? A gente estava conversando. Mas você entra no portal da Gallup, mas isso está acessível para todo mundo, tá? Então, você pode entrar no portal da Gallup, comprar um acesso, e aí você vai ter, ali vai fazer o cadastro e vai ter o teu relatório. Dentro da Gallup, a gente tem 4 tipos de relatório. A gente tem um relatório simplificado, um relatório que traz já todos os talentos, né? Um outro relatório que é específico para vendas e um outro para liderança. Tem bem específico ali que traz os... Dentro da metodologia, eu acho que eu vou entrar aqui só para... São 34 temas de talento, né? 34 temas. 34 temas, dividido em 4 domínios de liderança.
né? Mas, assim, normalmente, quantos talentos, assim, começa do que a pessoa tem mais? Isso, o relatório, a sequência de talentos, que é o completo, ele sai os talentos dominantes. Então, o que a gente compreende, né? Uhum. Que até o seu 10º é quem você é tão natural que você nem reconhece que é um talento. Uhum. Então, você já conhecer seus top 5, que é através do livro, é incrível, porque eu costumo dizer que essa energia sua que chega, que você nem consegue controlar, porque é tão natural, tão espontâneo, que chega, né? Mas até os seus top 10 é muito forte. Aí, até o 15º, você usa também bastante ali, né? São talentos de apoio, que a gente chama. Aí, depois, ocasionalmente eu uso, frequentemente eu uso. E tem os talentos sem retorno, né? Que a gente fala, que tá lá no seu teste. Né, nos últimos aí. E geralmente o que a gente estava conversando, geralmente as pessoas que eu me relaciono, né? Às vezes esposo, enfim, cônjuge, né? Tem os talentos lá dos nossos complementares, lá os nossos talentos sem retorno, que a gente chama, assim, né? Então, mas aí ele faz o teste e tem acesso dentro do portal da Gallup, tem pequenos vídeos para ele conhecer mais, né? Se ele vai fazer essa jornada sozinho, tem muito material disponível no YouTube da Gallup. Na Casa da Liderança, a gente tem um podcast falando sobre isso, mas não gravado, né? Só o som mesmo, que eu estou explorando todos os talentos. Eu tenho uns vídeos no YouTube que eu fiz bem logo que eu me formei, eu vou até regravar, que eu explico cada um dos talentos. Então, tem algumas ferramentas para ele se conhecer, ou vem para a Casa da Liderança e a gente faz esse processo. Quando você faz esse trabalho de formação, né, de líderes, de fazer com que eles descubram os pontos fortes, você enxerga, assim, que as pessoas, primeiro, elas não têm clareza no que elas são boas. Elas até conhecem, até imaginam, mas não têm isso bem definido. Quando você começa esse processo, assim, dentro de um grupo de pessoas, até porque quem está assistindo aqui no Amplifica Cast são empresários, são pessoas que têm o seu próprio negócio também, ou líderes, ou gestores de área. Como que inicia esse processo, por exemplo, para um líder trabalhar em grupo com o seu time? Então, assim, a primeira coisa, o primeiro passo é a gente identificar os talentos de todo mundo. De todo mundo. Tá? Então, a gente pode trabalhar com relatório simples, com relatório mais completo, enfim. Mas por que é legal? Porque dentro da própria Gallup, dentro da nossa metodologia, a gente mapeia a frequência de talentos do time. Olha que interessante. Então, eu acredito nisso, né? Que os opostos se atraem, os dispostos se distraem, né? Que falam assim. Mas a gente vai entender que tem alguns talentos dominantes na equipe. E isso vai trazer uma característica para a equipe, vai trazer a identidade da equipe dela. Então, quando um líder entende a sua singularidade, mas eu também consigo entender a identidade da minha equipe através, por exemplo, sei lá, 50% da minha equipe vai ter o talento de relacionamento, 50% vai ter o talento de analítico. Isso faz com que a minha visão fique mais sistêmica, porque vai impactar na forma como eu vou engajar as pessoas, na forma como eu vou trazer como diferencial competitivo da minha equipe as pessoas, né? Então, sempre o primeiro passo é a gente ter esse mapa de talentos da equipe, onde sim, a gente vai olhar para o singular, mas também vai olhar para esse conjunto de talentos que vai trazer uma identidade específica. Por exemplo, para a área de vendas, é necessário ter talentos específicos? Não. O que é importante? Eu acho que isso é legal, né? Tem alguns talentos, cada talento, então, dentro da Gallup que a gente falou, são 34 temas de talentos, dividido em 4 domínios de liderança. Vou só rapidamente explicar os domínios. Então, são pessoas, tem um conjunto de temas de talentos que são bons de mobilizar, de fazer as coisas acontecer. Até a energia física mesmo, eles têm mais do que as outras pessoas. Depois tem um outro conjunto de temas de talentos, que são pessoas muito habilidosas em trazer energia, em trazer uma comunicação, né? Ressoar mais para o público, fazer o auê, sabe? O agitador, que são os influenciadores. Depois tem alguns temas de talentos, que são pessoas muito habilidosas de serem acolhedoras, de serem mais hábeis
hobbies com as pessoas, né? De transformar pessoas, realmente transformar relações profundas, que é a construção de relações. E a gente tem aí um quarto bloco, que são um conjunto de temas de talentos, que são pessoas que nos ajudam a pensar sistematicamente ou mais detalhadamente sobre as situações e a gente trazer esse passo para o futuro. E por que eu estou falando isso? Porque cada talento, ele vai poder fazer um processo de vendas usando o seu melhor. Uhum. Então, não necessariamente precisa só um executor, Uhum. tá? Mas eu posso fazer vendas se eu estiver usando o meu talento na intenção em qualquer um dos momentos ali. Agora, eu preciso também entender o processo da empresa, né? Então, vou trazer um exemplo. Dentro do processo de vendas, a gente tem geralmente um hunter, Sim. né? Às vezes tem o farmer, mas basicamente é o hunter, às vezes tem o closer e o farmer. Uhum. Vai. Então, o hunter é aquela pessoa que, de alguma forma, vai ser a atração. Uhum. Vai trazer ali a sedução, né? Então, você pode ter um carismático que faz isso, você pode ter uma pessoa de empatia que faz isso, você pode ter um analítico que, através de perguntas poderosas, desperta a atenção das pessoas, né? Então, mas tem alguns talentos que, por exemplo, atraem com mais facilidade ali as pessoas. Ah, isso tem. Aí, depois você tem o closer. O closer é uma pessoa que talvez tenha uma agressividade maior, né? Que é mais, às vezes, mais pragmática, que pode ter alguns talentos também, que vai ter um pouquinho mais de mais rapidez para fazer isso, como um comando, enfim, né? O autoafirmação. E aí o farmer, por exemplo, pessoas que tenham o talento de empatia, se dão muito bem, né? Que faz todo esse caminho. Relacionamento no médio e longo prazo. A harmonia, né? Mas também tem outros talentos, tem um contexto que pode ter. Então, assim, a gente fala que mesmo que você tenha um conjunto de temas de talento especificamente num domínio, isso não quer dizer que você não tenha os outros domínios. Porque se eu tenho, por exemplo, o comando, isso faz com que eu execute diferente, isso faz com que eu influencie diferente, com que eu me construa relações diferentes e que eu pense diferente, né? Então, não necessariamente precisa ter isso, sabe? Um talento não é melhor que o outro, não é? Até para tangibilizar aqui o que a gente está falando, deixa eu pegar aqui o meu. Eu fiz o teste lá no site da Gallup e o meu tenho 5 aqui, os principais. Os primeiros, deu organização, autoafirmação, analítico, excelência e ativação. Eu fiz o teste, e aí você me perguntou aqui antes de chegar, e eu não lembrava qual era o resultado do teste. E aí você foi me explicando o que cada um desses itens aqui, o que é. Como que eu descubro os meus pontos fortes, mas eu trabalho também para que isso fique vivo na minha mente, no meu dia a dia, nas minhas ações? Bom, acho que a gente estava conversando, né? Então, acho que sempre o melhor caminho é procurar um coach mesmo, porque o coach ele é treinado a te ajudar. Dentro da metodologia, a gente tem assim... Uma vez por mês, 2 vezes, semanal? Aí tem um processo, né? Tem um processo mesmo. Mas, assim, dentro da metodologia, é primeiro identificar os talentos. Então, o que é isso? Eu vou começar a dar nome, que é sistemas de talento aí que saiu. Eu vou dar nome para o meu jeito natural de pensar, de ser, né? E de sentir, de fazer as coisas, natural de agir, ou de pensar, ou de fazer, né? Ou de, enfim. Então, eu vou dar nome. Então, o primeiro processo, que é essa devolutiva, quando ele puxa o relatório, é essa identificação. Depois, eu vou valorizar. O que é valorizar? Como que, de fato, esses talentos, né? Eu entendi, mas como que, de fato, isso funciona para mim. Então, é desde fazer uma viagem ao passado, conversar com pessoas que conhecem mais a gente intimamente, né? Porque é muito interessante, igual a gente estava conversando, quanto que os outros têm mais clareza, né? Em que momentos, todos os seus momentos de sucesso, todos os momentos que você sentiu orgulho, você vai ver que seus talentos estavam lá, às vezes até desde criança, né? Então, a gente faz essa etapa de valorização e depois esse direcionamento. Então, por exemplo, Eric, nada é natural. O talento sim é natural, mas para se tornar um ponto forte, você precisa ser intencional. Então, eu vou trazer um exemplo aqui. Eu tenho, de repente, um talento de comunicação. Então, se você tiver o talento de comunicação, nosso mas querido não usar. Alex, então, você vai se dar bem, você vai conversar bem com todas as pessoas, mas eu vou trazer um exemplo.
eu tinha uma cliente que ela tinha um talento de comunicação e, naturalmente, ela era uma querida, é uma delícia conversar com ela. E a gente tinha uma necessidade lá, eu fui contratada para a gente olhar um pouco para a área de desenvolvimento comercial. Então, eu falei, vamos colocar todo esse onboard gravado, né? E eu falei, você que vai, eu vou fazer, né, a parte assim, a estruturar o treinamento, mas você que tem o know-how. Ela falou, gente, eu travo. E eu falei, gente, mas não encaixa isso, porque aí ela não tinha feito o teste ainda, mas eu já tinha identificado. Eu falei, não tá encaixando isso. Aí eu falei, vamos fazer o teste? Comunicação veio primeiro. Então, o que significa? Não é porque ela tem um talento de comunicação que ela não precisa se preparar. Aí eu brinquei com ela, falei, olha, eu vou te explicar um pouco como que eu funciono, e aí você vê o que vai mais funcionar para você. Então, por exemplo, comunicação, quanto mais você se prepara, melhor você fica. Então, ele é acostumado a se desenvolver, tal, a conversar com todo mundo, mas quando eu sou estruturado, quando eu penso nos exemplos, quando eu penso naquilo que eu vou falar, quando eu estruturo a minha lógica, eu sou um TED speaker. Então, eu falei, então você precisa se preparar. Então, eu falei, é só isso. Então, não é que você não trava, você só precisava de conhecer efetivamente você e entender que você precisa de preparação. Até eu dei para ela aquelas filipetas, assim, sabe, de apresentadora, assim, eu falei, escreve os bullets para você lembrar, porque também o talento em excesso vira uma caricatura, então às vezes ela pode ser prolixa. E sabe o que foi incrível, Eric? Ela virou a Fátima Bernardes, a Sandra Nenberg, ela fez quase todo o treinamento. E ela falou, nossa, eu falei, então, porque às vezes a gente não sabe usar os nossos talentos ao nosso favor. Mas você acredita que ela descobrir, ela enxergar ali que o primeiro dela era o comunicador, e esse processo de autoconhecimento também ajuda a pessoa a ter mais confiança, né? Muito. Quando você dá nome puxa, eu tenho isso, e é o que eu falo. Não é só nome, é você realmente acreditar. Por isso que é legal você questionar para os amigos, né? Igual a gente estava falando, chegar para as pessoas mais próximas e perguntar, o que você identifica, se fosse, né, talvez, traduzir em uma palavra, o meu talento. O que você diria? Pergunta para o seu pai, pergunta para sua mãe, pergunta para as pessoas que já têm uma convivência com você. Puxa, qual que foi uma atitude que eu tive muito legal com você ao longo aí da nossa amizade? Não é o que fez de errado, é o que foi bom. Né? Qual que foi uma experiência positiva que eu teve com você, a atitude mais legal que eu tive com você que te marcou? Porque isso vai trazer insights para você de como você pode usar os seus talentos. O Alex vai responder ali qual foi a atitude que eu tive. Mais legal, o Alex depois vai. Atitude legal, por quê? Porque você fala, puxa, aqui então eu tenho mais oportunidades de ser mais intencional. Quer dizer que se eu, de repente, Eric, você fez de repente o Alex vai falar, puxa, fez uma reunião, foi incrível. Aí você fala, então aqui tem um caminho para eu motivar a equipe. Então, calma aí, eu tenho que olhar mais para os rituais, deixa eu ver o que eu posso trazer mais. Então, a gente faz essa parte da valorização, mas depois esse direcionamento estratégico, porque precisa ser intencional. Então, igual eu tava brincando, né? Não é só fazer o teste. Para isso se tornar aplicado no dia a dia, você precisa ser intencional. Porque é uma mudança também, né, de paradigma. Então, a gente fala também para você ler seu relatório uns 30 dias seguidos. Porque toda hora você vai tendo um insight novo, toda hora você vai tendo uma oportunidade nova. E para quem conhece o teste, compartilha com as pessoas próximas, compartilha com amigos, né? Fala sobre esses talentos com os amigos. Então, isso é muito interessante, assim. Acho que isso traz uma riqueza, puxa, onde que eu posso usar mais? Trazer para a equipe, perguntar para a equipe. A equipe é a voz de Deus, né? Já teve algum caso, assim, da pessoa ficar surpresa com o resultado? É o que mais acontece. Eu vou falar um pouco sobre mim, né? Então, hoje, dentro da Gallup, a gente fala que é muito difícil os seus talentos, seu domínio de liderança mudar, né? Pode mudar alguns talentos, mas seu domínio, essa tua expressão única é mais difícil. Então, a gente recomenda só repetir o teste a cada 5 anos e se tiver mudanças muito drásticas ali, né, na sua vida. Mas eu tinha feito, então, em 2013, passou um bom tempo, fiz transição de carreira, mudei, né? Pandemia. Eu falei, vou fazer de novo. E aí... Na pandemia, todo mundo precisava conhecer os pontos fortes para sobreviver. E aí, o meu primeiro talento deu conexão. E o que é o conexão? Explica aí. Eu vou explicar. O talento de conexão é
construtor de pontes, ele é uma pessoa que acredita no intangível, né? É um complemento do analítico. Então, a gente acredita nessa coisa que não dá para pegar, tem uma questão espiritual, são mais altruístas, eles veem o sistema, né? Vê que uma pessoa depende da outra, meio cigana, assim, coloca um para conversar com o outro. Mas o vídeo que me mandaram da Gallup, porque eu não conhecia tanto, quando você vê o cara falando do Conexão, você fala, meu, esse cara abraça a árvore, ele é abraçador de árvore. Então, eu falei, meu Deus, eu não sou assim. Tipo, e aí eu tive uma negação com o meu primeiro talento. Assim, mas é tão legal, porque aí eu tive depois você vai descobrindo, na verdade, tudo que ele abrange, né? O que ele trazia pra mim. Então, eu tive uma peer coach, né? Que é uma amiga muito querida, até hoje é minha. Um beijinho pra mim, do meu coração. E aí então, a gente dava... quem faz coach, recebe coach. Recebe coach da amiga. Então, ela era minha coach e eu era coach dela. E aí, aí eu percebi que o Conexão teve sempre na minha vida. Sempre. Então, eu sempre, de uma forma, eu era um RH que meio que se infiltrava, as áreas, eu era muito solicitada ali, então eu colocava um para falar com o outro. Eu consegui emprego, Eric, para as pessoas sem conhecer as pessoas. Então, Marina, você conhece alguém? Aí eu mandava no grupo, conectava um com o outro. Eu tenho uma teia hoje, por exemplo, se você perguntar para mim, Marina, você conhece alguém que faz isso? Geralmente eu conheço alguém que faz isso. E eu falei, caramba, sempre teve na minha vida, né? E tanto que o meu primeiro grande contrato como empreendedora foi uma pessoa que eu conheci lá na minha primeira empresa, sabe? Que me indicou. Então, eu acho que essa teia que, de alguma forma, eu faço isso e isso me ajuda muito. E aí, de certa forma, também essa questão da pessoa lembrar de você lá de trás é porque, de certa forma, você também se preocupava com a sua reputação, né? Porque tem os seus pontos fortes que as pessoas sabem quais são, mas eu digo assim, quando alguém se lembra de você que já passou daquele trabalho, é porque você marcou ou com a sua responsabilidade, né, com comprometimento, com esforço. Aí é um outro conjunto de talentos, né? Por exemplo, eu tenho um talento ali que eu gosto mesmo, eu gosto que eu acredito, né, nessa coisa da relação, da gente trabalhar de uma forma mais simples. Então, por que não conhecer esse colega meu? Que eu acho que hoje falta um pouco, né? As pessoas não se conhecem. Então, eu sempre fui... Eu vou pra academia, aí na academia eu vou conversando, tô lá no banheiro, começo a conversar, aí eu vou treinar no aparelho, vou revezar com alguém, começo a conversar. Não é Quando legal? vai ver ali, eu já conheci as pessoas, sei o que ela faz, já sei onde ela trabalha, já vira um negócio, daqui a pouco já vira um cliente. É isso, você deve ter o carisma, você pode ter uma conexão, né? Ou outros talentos, que é essa coisa de se encantar pelo outro, né? Então, eu acho que aí é um conjunto de talentos, né? Não só o meu Conexão, mas também outros que me fizeram cultivar essas relações aí, que são pessoas que me indicam. Então, por exemplo, essa semana mesmo, um cliente me chamou e eu falei, e aí, como você chegou até a casa da liderança? Marina, eu não sei, assim, teu nome chegou no meu líder, falaram, fala com ela. Eu falei, que bom, né? Que bom, obrigada. Então, vamos nessa, assim. E esse processo de se autoconhecer, qual que é a responsabilidade que um líder tem? Porque todo mundo está escutando aqui, tem pessoas que são líderes. Em que momento ele precisa entender o seu time, aplicar isso no dia a dia? Eric, eu acho que em qualquer momento, né, do negócio. Então, assim, se hoje... Quem nunca fez, tem que fazer. Tem que fazer, porque assim, eu falo que o talento, ele traz até um olhar para você de como você trabalha estrategicamente o seu negócio. Tá? Então, porque tem a alma do fundador. Se você é dono do negócio, se não é, mas tem essa alma do fundador, tem a alma do líder ali, né? Então, em qualquer momento, você vai fazer, porque aí você vai trabalhar. Você pode trabalhar intencionalmente. É intencional. Minha marca executiva, minha marca da minha empresa, né? Eu, por exemplo, dentro da Casa da Liderança, a gente tem uma individualização. O individualização é personalização. Então, eu coloco isso dentro da forma como eu faço, né, os projetos dentro da Casa da Liderança. Então, eu acho que em qualquer fase, quando eu começo a ter pessoas, de alguma forma, na minha equipe que trabalha comigo, eu acho incrível mapear os talentos. Por quê? Porque a gente tem uma questão da gente contratar semelhantes.
Tá? E aí uma equipe de alta performance tem um pouquinho de cada, tem um pouquinho de influente, tem que ter... Então, para o seu negócio ser sistêmico, para o seu negócio crescer com mais velocidade, você não precisa contratar um semelhante, você tem que contratar uma pessoa complementar. Eu tive essa... Depois que eu tô falando, eu vou falar já de uma outra coisa, que é o DISC. Eu implementei aqui na empresa o teste DISC para, inclusive, para as pessoas que trabalham no time e também para futuros candidatos, pessoas que estão querendo trabalhar aqui. Então, tinha uma função, por exemplo, que a gente estava em aberto, tal, essa posição, e a pessoa era um conforme. E para a área que ela ia atuar, tem tudo a ver com conforme. Show. Porque precisa olhar dado, precisa fazer planilha, precisa, sabe... O processo. Então eu acho que essa coisa de conhecer o time é importante, porque ajuda até você saber o que não esperar também, né? Porque uma coisa é você esperar, eu espero que essa pessoa faça isso, mas será que isso é uma característica dela, né? Eu acho que isso traz assertividade, otimiza o seu tempo, otimiza teu budget, né? Sim. Então, a gente tem essa falsa... Mas já errei também, tá? É normal. A gente tem... Porque o teste, ele é um complemento, né? E dentro de processo seletivo... Porque às vezes a necessidade e a urgência faz a gente, às vezes, contratar uma pessoa que para aquela função, ela não tem o perfil. Aí tem a gente pode entrar, né? Porque eu acho que tem várias questões, assim. Eu acho que desde de você realmente ter clareza, né? Eu sempre faço essa coisa de estabelecer expectativa e ter um processo, às vezes, por mais que eu não tenha nos testes, né? Porque às vezes pode ter gente, por exemplo, você aplicou, mas assim, é fazer um processo mesmo de checar, né, um pouco o passado, né, fazer perguntas ali para que você consiga, perguntas comportamentais, para que você consiga identificar se essa pessoa pode ter a tendência desse comportamento, tá? Mas eu acho que o DISC, ele é um pouquinho diferente, igual a gente estava falando. O DISC, eu gosto do DISC também. Eu acho que qualquer ferramenta, como uma boa conexão... Você conhece o método CIS do Paulo Vieira? Conheço. Gosto admiro o Paulo Vieira, mas não sou formada pela Febracis, mas não fiz o CIS, né? Não fiz outros. Eu fiz uns cursos do método CIS. Não presencial, não fiz a imersão. Tem uma imersão de 3 dias aí. Mas eu acho que tudo que promove autoconhecimento, eu acho incrível. Só que o que a gente faz? Aqui no Brasil, principalmente o líder, ele não gasta energia nisso. Né? Ele acha que é balela, que ele vai ter ou não negócios. Prioriza, né? Ou não prioriza. Eu não coloco pessoas dentro de uma pauta estratégica para o negócio. Você tem que colocar como que funciona as pessoas. Porque se eu tenho uma leitura de mim, eu começo a ter uma leitura muito mais assertiva das pessoas. Isso vai desdobrar em todas as frentes do seu negócio. Desde a forma como você fecha negócio, né? Mas o DISC, essa visão mais... É diferente a metodologia. Todo mundo tem esses 4 comportamentos. Como eu me relaciono, como que eu executo, como que eu analiso, como que eu... Mas eu percebi uma correlação, tem uma correlação, né, com o resultado, assim, quando a gente olha, aí recebe o resultado do DISC e olha também o resultado aqui do Gallup, não são os mesmos nomes, mas percebo que tem uma correlação de algumas que são mais fortes. Eu acho que tudo no final, assim, eles trazem... É que eu falo que o DISC, ele dá essa visão geral, né? Eu sou influente, eu sou dominante, eu sou processual, eu sou analítico. Mas eu falo que a Gallup traz um olhar mais... Como que é ser influente para mim? Tá. Como que é ser processual para mim? Individualiza. Individualiza. E por que eu faço isso? Por que é tão importante, né? Porque entra até nessa questão de valores. Mas tem semelhanças, na verdade, de quase... Alguns testes explicam, né? Talvez de formas diferentes, assim. Mas todos eu acho que tem um grande objetivo de trazer clareza, né? Porque quanto mais clareza sobre me conhecer, sobre as minhas expectativas, mais fácil fica a minha vida e minhas decisões, né? Eu acho que no final todos vão por esse lado, assim, sabe, Eric? Assim. Você sabia que esse podcast, ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora.
Você nesse processo já fez formação assim de coach? Quantas pessoas, quantos líderes você já passaram por você? Olha, desde que eu sou empreendedora, eu comecei a contabilizar, né? Porque a gente tem que trazer números, tem que trazer números, né? big numbers. Mas eu acho que eu já treinei mais de 5.000 pessoas ao longo da minha vida, assim, sabe? Ao longo da minha carreira, especialmente como empreendedora, já fiz mais de eu não sei quantas horas, eu já devo estar beirando aí umas 10 mil horas de coach né, do Outlier lá que a gente fala. E porque eu realmente amo isso, eu amo a filosofia do coach, né? Porque adoro falar que eu sou coach, então já ouvi, Marina, muda esse nome, Marina. Não, eu sou coach com orgulho, estudo isso com muita paixão e com muita responsabilidade. E é um trabalho, exige dedicação como qualquer outro, sabe? E aqui no Brasil as pessoas precisa estudar bastante. Né? As pessoas não têm esse conhecimento do coach, mas, por exemplo, em outras nações, coach, qualquer executivo, qualquer líder tem um coach, né? Porque assim, é o que faz você, é uma pessoa que te acelera, né? Um mentor que te acelera aí no teu processo de crescimento. Mas, Érica, acho que eu não sei contabilizar, acho que são 5.000 pessoas, mas quase... Quais são os talentos dos líderes, assim, que você viu que eles eram mais alta performance? Tem uma similaridade? Eu não sei se... Porque eu vou falar uma coisa. Aqui no AmplificaCast, quando eu entrevisto CEOs ou donos de empresa, eu percebo que eles são tudo meio parecido. Primeiro que eles são pontuais, eles não atrasam, chegam antes do horário combinado. E quando eles são muito modestos também, às vezes têm grandes resultados, mas acabam sendo muito modestos. Isso é legal você falar. E são pessoas que se dedicam, que faz mais do que a média. Se tiver, por exemplo, um desafio, uma responsabilidade, eles se dedicam para atingir aquilo. Então eu percebi uma correlação ali entre as pessoas que passaram aqui. Eu vou até usar, assim, eu vou pegar esse... É legal você falar isso, porque tem um livro que eu amo, que eu não sei se você já leu, chama Empresas Feitas para Vencer. Do Jim Collins. Eu tô lendo ele. Eu amo esse livro, amo. E ali tem... ele fala justamente sobre isso, né? Liderança nível 5. Eu amo esse liderança conceito. Nível 5. Né? Que é aquele... O que é esse líder nível 5 ali? Eles fizeram para quem não conhece, é um livro que vale a pena todos os empresários ler, né? Mas eles foram investigar as empresas que eram boas e se tornaram excelentes, mas que também tiveram retorno 3 vezes acima da média durante 15 anos. E tem até um ponto que eles falam que é importante, né? Que as empresas que têm esse nível máximo aí de liderança e tal, elas formaram as pessoas dentro da própria empresa, né? Esse livro, assim, pra mim é um best-seller de negócio. Assim, toda pessoa que quer ter um negócio tem que ler ele. Mas o que eu percebo? Acho que eu percebo algumas características igual você, né? Então, por exemplo, o Jim Collins fala, a gente se deparou com pessoas extremamente humildes, que estavam muito mais interessadas no todo, em fazer o negócio dar certo, em trabalhar. E ele fala até que tinha perguntas que ele fazia e a pessoa falava, não, nós fizemos assim, assim, assado, mas foi porque as pessoas nos ajudou a atingir esse objetivo. Tem essa coisa de entender, né, a grandeza do outro. Então, assim, eu não sei se estão os talentos, mas eu acho que cada um vai ressoar de formas diferentes, né? Porque eu posso ser humilde através do meu relacionamento, enfim, ou eu posso ser humilde através do meu analítico, do meu próprio excelência, que me faz com que eu questione sempre como eu posso melhorar. Mas eu percebo essa característica, assim, da humildade verdadeira e genuína. Eu percebo que são pessoas que se posicionam, que hoje é um grande desafio na liderança, né? Você ter clareza, você ter uma atitude franca com as pessoas, assim, então eu percebo isso. E são pessoas que trabalham efetivamente como qualquer outra, né? Então, assim, eu acho que... Mas principalmente essa questão do ego, isso é algo que me chama muita atenção. Então, depois que eu fiz a minha jornada aí empreendedora, né? Saindo de uma carreira executiva aí, de corporativo para ir para empreender, eu descobri, assim, eu falei, nossa, acho que é esse mundo mesmo que eu tô, porque tem tanta gente que não tá em capa de revista
e faz algo tão lindo, Sim. né? Essas pessoas que empregam mais de 70%, sei lá, assim, mais de 50% da nossa população, que são os pequenos e os médios, Sim. e são pessoas com históricos, história de vida incrível, e que a gente não tá vendo em capa de Forbes, que a gente não tá vendo como top Mas voice. você pode escutar no AmplificaCast. Mas o Eric traz aqui, ó. É isso aí, Eric. Que estão fazendo coisas incríveis. E aí eu falo, é esse mundo, sabe? Então, acho que acho que é nesse sentido. Igual você falou, Marina, tem uma característica que eu não sou diferente de nenhum outro. Né? Mas talvez eu seja mais intencional nos meus talentos aí, pra me dedicar. E esse, ele tem que ser constante. Quando você esse fala processo de... eu acho assim, que uma vez, né, dentro do processo de coach mesmo, de pontos fortes, a gente faz algumas sessões e aí acaba sendo uma coisa muito, muito evolutiva e muito natural. Porque na hora que chega assim, vai um analítico, né, um contexto, às vezes que são mais São Tomé, assim, mas na hora que ele faz isso, e ele vê o resultado, ele começa a identificar com mais velocidade como que ele pode ser intencional usando os seus talentos. Então é um processo evolutivo mesmo, sabe, Érica? Mas não que necessariamente o processo de coach precisa ser contínuo. A gente tem um processo que vai fazer com que ele vai, de alguma forma, contribuir para que esse coach sempre identifique os talentos, sempre valorize e sempre direcione. Então ele vai saber mais ou menos como que joga ali, e aí ele vai fazendo essa evolução. Então, eu tenho um coach, né, que eles escrevem lá para mim lá no LinkedIn. Tô usando meu talento tal. E aí vão fazendo uma coisa absurda, assim, vai evoluindo, né? Então, é bonito de ver, assim, sabe? Não, legal. E as pessoas, assim, que você vai conhecendo ao longo da sua jornada, que você vai criando essas conexões, como que elas podem... eu vou falar um pouco sobre mim aqui, né? Como que a gente consegue se autoconhecer ao ponto de que tudo que a gente aprende, seja com a metodologia do Gallup, seja lá com o DISC, seja com qualquer outra coisa, para que isso fique, de fato, sendo a sua identidade? Porque tem pessoas que não se conhecem. É o que mais tem, né? Eu acho que a gente não teve nessa questão da inteligência emocional, essa questão do autoconhecimento. Eu não tive, né, Eric? Na escola a gente não tinha essas questões. Hoje, por exemplo, na escola do meu filho tem uma matéria que depois você comentou até o negócio do seu filho. É bom você comentar também como que você lida com a criação dos filhos. Só tem um, né? Mas, assim, então, a gente não tinha isso. A gente não é uma nação que fala sobre autoconhecimento. Por isso que talvez a gente seja um país de terceiro mundo, né? Por exemplo, Estados Unidos, a Gallup é super conhecida, né? Eles trabalham com pontos fortes. Olha o Trump aí, se ele tá certo ou não, ele tá com pontos fortes ali, ele acredita nele, e às né? Vezes, e às vezes até, por exemplo, o ambiente que você cresce também influencia faz quem você é, né? Totalmente, faz muita diferença. E às diferença. vezes, quando você se conhece, você começa a inclusive olhar para sua ambiência, né? Que é o conceito do Napoleão Hill também, que eu adoro. Mas eu acho que a gente não fala muito sobre autoconhecimento. Então, se você me perguntar, né? Como que... Eu acho que o autoconhecimento, ele é contínuo. Ele não para, né? Uma hora você acha que é de um jeito, aí acontece alguma coisa na tua vida que te transforma e você entende que aquilo que você acreditava... não faz mais sentido, então você vai ressignificando suas crenças, seus padrões, né? Vou trazer um exemplo. Eu não acreditava em casamento, eu casei com 41 anos, porque se você tem esse interesse genuíno de ser um buscador, de ser uma pessoa que está aberta a ouvir, a buscar, eu acho que isso não tem fim. Então, para mim, autoconhecimento, eu acho que nunca está completo, sabe? Sempre, ou você vai ter um filho que faz com que você se questione, uma relação que você se questione, um trabalho que você se questione. Então, porque eu estava falando da filosofia do coach, né? Então, assim, se eu tenho a vida que eu tenho hoje, eu preciso entender que eu tenho participação nisso. E aí, para mim, essa pergunta é incrível. Se eu tenho participação nisso, qual que é a minha parte que está contribuindo para o bom e para o ruim? Então, se eu sempre questionar isso,
eu nunca vou ter fim, né? É um loop eterno, né? Assim, então, eu não acho que a gente se conhece ao ponto. Eu acho que tem momentos da nossa vida que aí algumas ferramentas de autoconhecimento vai ser mais assertiva para a gente. Então, quando eu falo de carreira, quando eu falo de liderança, Eric, eu, por exemplo, amo pontos fortes, porque é direcionado, é estratégico, mas talvez em algum outro momento da sua vida, você vai ter uma necessidade de um autoconhecimento com viés mais holístico, que seria o enneagrama, uma constelação, né? Então, aí eu acho que são caminhos, sabe? Não, legal. Nós estamos chegando ao final do Amplifica Cast e para a gente encerrar aqui o nosso episódio, eu queria que você comentasse um pouco sobre, para uma pessoa que ainda não é um líder, a gente falou muito aqui do líder, né? Para quem não é o líder, como que ela pode se desenvolver ao ponto de que no futuro ela consiga ser um líder? Se desenvolver ao ponto, uau, deixa eu ver. Eu acho que a primeira coisa, eu acho que eu já falei, fui redundante, é ter a humildade de entender que você é um ser evolutivo, né? Então, como que eu vou entender isso? Calma aí, deixa eu entender um pouco. Até porque, eu até trazendo um parênteses aqui, normalmente a gente começa a se questionar se a nossa liderança é efetiva ou não quando de fato você está liderando. Então você acaba tendo uma preocupação de querer melhorar como líder e tal, né? Isso é sua característica, por causa do seu talento de excelência. Mas não sei se é característica de todo mundo, né? Isso é interessante. Então tem pessoas, por exemplo, que às vezes não estão numa posição de liderança e às vezes não tem muito confronto, né, com outro, com uma segunda pessoa. E às vezes elas não têm tanto essa necessidade de se autoconhecer para poder melhorar, né? Mas eu acho que quando a pessoa ela toma uma atitude, Eric, de ser autorresponsável, sabe? Essa coisa da autorresponsabilidade. Tem até o livro do Paulo Vieira, da autorresponsabilidade. É muito, muito incrível esse livro. Mas o quanto que, se eu tenho uma vida boa ou ruim, eu tenho participação nisso, se ela faz, se de fato ela incorpora isso como uma filosofia, né? Ela vai se questionar sempre. Então, se hoje eu sou um líder que uma equipe não está performando, e é isso que eu encontro muito nas organizações, a minha equipe não performa. Tá. Mas qual que é a sua participação nisso? E aí, às vezes, você pode ser um líder permissivo, você pode ser um líder que não estabelece expectativas claras, né? Então, vai muito sempre de você primeiro se olhar. Então, acho que o primeiro caminho da liderança, né? Tem um livro do Pipeline lá de Rancharan, e ele faz esse caminho para você ser CEO. Primeira coisa, líder de mim mesmo, líder das minhas emoções, líder, né, das minhas coisas positivas ou negativas, e depois que eu, de alguma forma, aprendo a fazer isso com um pouquinho mais de facilidade, porque isso é evolutivo, aí sim, eu vou ser líder dos outros, né? Eu preciso ter esse interesse genuíno de ser líder, mas para mim liderança ela é fluida, né? A gente precisa ter essa figura mais de autoridade para trazer uma ordem nos sistemas. Mas para mim, por que a liderança é fluida? Porque tem algum momento que você vai liderar e de repente tem algum momento aqui que o Alex é a melhor pessoa para liderar determinada situação. Então, se você conhece, né? Para mim, o líder é esse grande facilitador, né? Se você conhece, essa liderança ela vai mudando ali, né? Conforme as situações. Mas eu acho que se autoconhecer, aí se eu conheço minimamente, eu preciso ter essa questão. Por que eu quero ser líder? Né? Porque o mundo está muito complexo, você vai lidar com as pessoas que têm uma necessidade de carência emocional absurda, que eu acho que isso é o que mais toma hoje o tempo dos líderes, né? Às vezes parte do tempo a gente passa resolvendo muito mais problemas emocionais do que problemas... Que está ligado ao quê? Autoconhecimento, que a gente ignora. Né, que a gente ignora. Então, aí eu preciso ter, mas por que isso é importante? Porque isso me traz energia. Então, eu percebo que muitas pessoas ocupam carreiras, e é pesado, e tem que ser gostoso, tem que ser legal, né? Se eu estou numa cadeira de liderança, então tem que ser gostoso. Então, a primeira coisa, por que você está na carreira? Por que você está na cadeira? Por que isso te traz felicidade? Ou porque, de alguma forma, isso te ajuda com o sonho que você quer construir? O propósito, o motivo é seu. Tá? Não precisa ser um propósito evolutivo, incrível, não. Né? Eu quero ser líder porque eu vou ter melhores salários, porque isso vai me ajudar a ter uma vida melhor com a minha família. Mas então você tem que lembrar desse sonho, porque no dia a dia do líder,
infelizmente, ainda está muito pesado, né? Porque a gente tem ainda um caminho aí dentro do futuro de trabalho. Mas, então, acho que é isso. Essa autorresponsabilidade, essa busca por autoconhecimento constante, essa questão ali de você se interessar genuinamente pelas pessoas e saber que você precisa das pessoas, né? Trabalhar essa vulnerabilidade, olhar para os talentos das pessoas, entender que, puxa, aqui eu não sou a melhor pessoa, talvez uma pessoa da minha equipe, e ler os livros aí que a gente indicou, que eu acho que foram vários livros indicados aqui. Muitos livros, assim, mas acho que é esse caminho. Mas todo líder que engaja verdadeiramente as pessoas traz a pauta de pessoas como pauta estratégica dentro de uma organização. Então, assim, quando eu falei para você que eu fiz esse caminho do empreendedorismo e conheci tanto empreendedor admirável, pessoas que a gente não ouve falar, são CEOs que se dedicam a sentar, sei lá, 2 horas com uma prestadora de serviço, 4 horas para falar de pessoas. Essa pessoa vai ter sucesso, porque é uma pauta estratégica, não é só vendas, não é só o sistema, não é só IA, é eu trazer na minha pauta estratégica a questão das pessoas. Legal. Né? Marina, muito obrigado pela sua participação no AmplificaCast. As pessoas te acharem, onde que elas te acham nas redes sociais? Elas tem um link. Eu tô muito no LinkedIn, eu sou mais ativa no LinkedIn. Procura lá, Marina Soares Coach. Tem um canal no YouTube. Mas tem umas lives aí que vocês fazem, que eu sei, né? Temos o Promova Sua Carreira, que é entrar lá no site www.casadaliderança.com.br, Instagram, né? casa.daliderança também, e @Marina Soares Coach. Acho que são o YouTube. Só colocar uma Marina Coach que eu apareço. Assim. Não, legal. Muito obrigado pela sua participação. Esse foi mais um episódio do AmplificaCast. Se você gostou do nosso episódio, se inscreva no nosso canal lá no Spotify. Clica nas 5 estrelinhas, nos avalie, recomende também para os seus amigos. Eu tenho escutado muitos feedbacks sobre o AmplificaCast, as pessoas têm gostado e eu espero que você continue com a gente, escutando e recomendando o AmplificaCast. Até mais!